só como caráter de registro mesmo. Bom, pessoal, boa tarde a todos e a todas novamente, né? Bem-vindos aí à segunda oficina do Plano de Saneamento Básico de Torre de Pedra. Para quem não me conhece, meu nome é Ellen, eu faço parte da equipe de mobilização social do consórcio Cobrap-MIR. Né? O consórcio é que está responsável aí por esse processo de revisão do plano. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, a participação e a disponibilização de todos vocês, né, e dizer que a ideia aqui do evento hoje é que ele que tenha um caráter mais participativo, né, seja mais um bate-papo aí para que possamos esclarecer as dúvidas e validar o produto aí para as próximas etapas. Eu vou pedir para mudar o slide aí, para passar para vocês alguns recursos aí da nossa plataforma que a gente está utilizando hoje. A gente tem esses ícones aí na parte superior direita, né? Tem esse balãozinho aí, né? Que é o chat, para que vocês possam interagir através dele, né? Podem enviar aí perguntas, dúvidas, algumas considerações, caso vocês sintam à vontade, né? Aproveitando aí a oportunidade, eu já queria pedir para vocês encaminharem o nome de vocês como caráter de registro aqui mesmo, de presença, né? Nome, instituição, caso vocês se sintam à vontade também, para enviar o e-mail, telefone de contato. Bom, ao lado a gente tem o levante a mão, ao longo da oficina aí, caso vocês queiram contribuir também, vocês podem clicar aí, né, nesse ícone. A gente tem a câmera, né, ao lado aí, que a gente pede para que vocês mantenham a câmera ligada, né, para que a gente tenha uma maior interação aqui. Bom, e ao lado a gente tem esse ícone aí, que é do microfone, né, para ligar e desligar. A gente pede para que vocês mantenham o microfone desligado ao longo da apresentação, mas caso vocês queiram participar, né, é só levantar a mão aí que a gente dá a palavra para vocês. Não quer dizer que vocês não possam abrir o microfone, tá, pessoal? Aqui, como eu disse, essa oficina vai ter um caráter mais participativo mesmo. Pode passar, por favor. Bom, então, qual que é a nossa ideia aqui hoje, né? É apresentar o documento, né, o prognóstico e as principais soluções aí que foram propostas para o serviço de saneamento básico aí do município, né? E aí, ao longo do processo, a gente vai abrir o espaço para que vocês possam contribuir através de perguntas, considerações, né? E esse momento aí, né, é o momento de deixar o prognóstico com a cara do município de vocês, né, Torre de Pedro. Então, assim, qual que vai ser a dinâmica aqui hoje? Nós vamos apresentar os 4 eixos, né, do saneamento, e no intervalo de um para outro, a gente vai abrir uma plenária para que vocês possam fazer essas considerações. Mas, como eu disse, como é um caráter mais participativo, não impede de vocês participarem aí ao longo do processo também. Mas só para deixar claro para vocês que ao final de cada eixo, a gente vai abrir esse momento aí para que vocês possam contribuir, né? E, mais uma vez, eu queria pedir para que vocês não deixem de registrar, né, a presença de vocês aí, tá? Através do chat. Você poderia tirar o slide, por favor, Bernardo? Vamos fazer uma rodada de apresentação aqui antes da gente dar início, né? Só para a gente se conhecer melhor aí. Bom, eu vou começar com a Raíssa. Obrigada, Ellen. Bom, boa tarde para todo mundo aí, né? É um prazer estar aqui na oficina de Torre de Pedra. Como a Ellen mencionou, a gente espera que a oficina tenha um caráter participativo, que tenha discussão, que eventuais ajustes, né, que vocês achem necessários sejam apontados aqui. A oficina inicialmente ela é direcionada para o GEL, para o Grupo Executivo Local, mas ela é aberta a toda a população, então a gente espera que todos vocês participem. E, né, só lembrando que após esse momento aqui, a gente vai fazer os ajustes, disponibilizar o documento e os documentos anteriores para consulta pública, para depois finalizar a revisão do plano, né, e apresentar o plano em uma audiência final. Mas aí o plano já vai estar finalizado, é realmente um caráter mais da apresentação mesmo nessa outra audiência, não seria mais de discussão como é esse momento agora. Bom, então a gente conta com a participação de vocês, né, a equipe vai conduzir a apresentação, eu vou acompanhar também, e estamos aqui à disposição para qualquer coisa. Obrigada. Obrigada, Raíssa. Eu vou dar prosseguimento aqui com a equipe do consórcio, convidando o Bernardo. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Bernardo, faço parte também do consórcio Cobrap-MIR.
Vamos apresentar aí hoje a segunda oficina do prognóstico. Estamos à disposição para ouvir as contribuições de vocês aí do município. Nara? Boa tarde, pessoal. Também faço parte da equipe Cobrapmir e fico à disposição para tirar qualquer dúvida. Vou apresentar um pouco do trabalho que a gente tem desenvolvido, né, até aqui. Obrigada. Fernanda? Olá, boa tarde a todos e todas. Eu também faço parte do grupo do consórcio, né, Cobrapmir, e vou estar apresentando aí para vocês uma parte dos eixos e me coloco à disposição aí, caso tenha alguma dúvida e alguma contribuição. Obrigada. Eu gostaria de convidar agora o Gustavo e o Walter. Pode repetir, por favor? Não escutamos a pergunta. Gostaria de convidar vocês para se apresentarem. Sim. Sou o Gustavo, sou aqui da Prefeitura Municipal de Torre de Pedra, técnico ambiental. Eu sou Walter, engenheiro agrônomo da Prefeitura. Obrigada. Sérgio? Oi, boa tarde. Eu sou Sérgio Monção, sou da Sabesp do Botucatu. Também está presente aí, eu não sei se o Sandro já conseguiu entrar, ele deve estar entrando, que é o gerente da divisão, responsável pela operação da região, e também o João, que é o responsável aí pelo município, tá? Boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite. Obrigada, Sérgio, pela participação. A gente tem um usuário aqui, Torre de Pedra, que entrou como Torre de Pedra. Poderia se apresentar para a gente? Bom, vou passar a palavra para o Sandro e para o João Luiz, né? Quiser complementar aí a apresentação do Sérgio. Então, eu sou o Sandro Ramos, gerente de divisão da Sabesp da região de Botucatu. Torre de Pedra está inserida na nossa unidade aqui. Obrigada pela participação, João Luiz. Bom, eu sou o João, eu sou o atual encarregado da Sabesp de Torre de Pedra. E estamos à disposição. Obrigado pelo convite também. Obrigada. Eu vou chamar mais uma vez aqui o usuário Torre de Pedra para se apresentar. Não, isso daí é só mais... A gente ligou o computador para estar acompanhando o computador, entendeu? Tudo bem. Não, que é isso, imagina, Gustavo. Bom, então vamos dar prosseguimento aqui à apresentação, né, pessoal? Vou convidar agora o Bernardo, do consórcio Cobrapmir, para dar continuidade. Ótimo, obrigado, Ellen. Então, dando início, né, pessoal, a nossa segunda oficina, ela se refere-se à etapa de prognóstico, programas, projetos e ações, referente ao Plano Municipal de Saneamento Básico de Torre de Pedra. Alguns dados gerais da contratação para a elaboração do plano. Ele tem como contratante o Consórcio de Estudos de Recuperação e Desenvolvimento da Bacia do Rio Sorocaba e Médio Tietê, o Cerizo, quem foi... Seu microfone está mudo, Bernardo. Desculpa, pessoal. A etapa inicial, vocês escutaram sobre a apresentação? Agora, falando um pouco sobre os dados gerais da contratação. Então, a contratante é o Consórcio de Estudos de Recuperação e Desenvolvimento da Bacia do Rio Sorocaba e Médio Tietê, o Cerizo, né? As empresas contratadas foram a Cobrapmir, através de um consórcio. A assinatura do contrato ocorreu no dia 31 de julho de 2020, a ordem de serviço foi assinada no dia 13 de agosto de 2020, com o valor global do contrato aí para elaboração do plano dos 29 municípios por volta de R$2.100.000. Então, é um processo que já está aí desde 2020, né, com vários percalços,
tivemos etapas de desenvolvimento do plano durante a pandemia, então foi um desafio bastante grande a elaboração dos planos desses municípios. Bom, o município de Torre de Pedra, ele está inserido totalmente na unidade de gerenciamento de recursos hídricos 10, que corresponde às subbacias do rio do Médio Tietê e dos rios Sorocaba, né? Então está bem a oeste aqui dessa unidade de gerenciamento, né? Só para a gente ter uma contextualizada geral. As etapas da revisão do plano, né? Então, como eu falei, ele já está se estendendo por muito tempo. Então, primeiro a gente teve o planejamento do processo de revisão, nós elaboramos o plano de comunicação e mobilização social, realizamos o diagnóstico técnico participativo, onde houveram visitas técnicas no município para a gente levantar as principais carências, né? Diagnosticar mesmo as infraestruturas do serviço de saneamento básico do município. Aí nessa etapa também a gente teve a nossa primeira oficina. E agora estamos na etapa de prognóstico, né, que nós vamos definir planos de ações através dos produtos 4, que consiste mais nos cálculos, né, das demandas necessárias para o município futuramente. O produto 5, que são, de fato, né, a proposição dessas ações para que o município alcance as metas propostas, e o produto 6, que seria um banco de saneamento, banco de informações de saneamento, que vai auxiliar aí ao município a mensurar de que forma as ações estão sendo executadas e quão distante estão da meta, né? Depois da elaboração da oficina, eventuais contribuições, como a Raiz falou, nós estamos abertos aí para deixar esse plano com as melhores informações possível. A gente vai ter a versão preliminar, que vai ser uma consolidação, né, de todos esses produtos anteriores. Posteriormente, uma versão final dos planos, aí passando por consulta pública e audiência pública para a participação de toda a população. Apresentando um pouco sobre o Plano Municipal de Saneamento Básico, né, ele consiste em uma ferramenta de planejamento estratégico. Então, ele realmente subsidia, né, algumas etapas de melhorias no saneamento do município. Ele não consiste em um projeto executivo em si, onde a gente vai, de fato, projetar infraestruturas, mas ele define, por exemplo, critérios, parâmetros, métricas e ações para a melhoria desses serviços no município. O produto em questão aqui que nós vamos apresentar, o prognóstico, ele tem como objetivo apresentar, com base nas condições atuais, que foi levantado durante a fase de diagnóstico, e aí só destacando que talvez algumas informações não estejam congruentes com a atual data, já que o diagnóstico foi realizado no ano de 2021. Além disso, com as projeções das demandas, a gente consegue apontar as principais deficiências e carências, além de programas e ações a serem implementados ao longo dos 20 anos de horizonte de planejamento, que é o ano que é o horizonte, né, que nós vamos propor aqui as ações. Então, tudo isso para os 4 eixos: saneamento básico, abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, e drenagem urbana e manejo de águas pluviais. Então, como já foi citado anteriormente, essa segunda oficina busca confirmar as informações apresentadas e receber contribuições referentes às propostas elencadas. Um pouco do arcabouço legal também, que envolve a elaboração desse plano de saneamento. Ele foi elaborado conforme a Política Nacional de Saneamento Básico, que foi definida através da Lei Federal 11.445 de 2007 e atualizada pela Lei 14.026 de 2020, né? Então, a Política Nacional define o saneamento básico em 4 eixos, que foram exatamente esses que eu citei anteriormente: abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos. E aí, com adendo também, que deve ser observada, né, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que foi definida aí pela Lei Federal 2.305 de 2010, além da drenagem urbana e manejo das águas de chuva. Então, segundo essa lei,
que define a política nacional do saneamento básico, todos os municípios devem elaborar um plano municipal de saneamento básico. Além disso, e não menos importante, né, a gente também observou o programa de saneamento Brasil Rural. A gente observa que na maioria dos municípios, a parte mais carente, de fato, dos serviços de saneamento básico consiste nas áreas rurais. Então, é muito importante a gente observar também a legislação que rege sobre essas regiões, né? Então, esse programa foi desenvolvido em parceria com várias instituições e entes do setor de saneamento e gerenciado pela Fundação Nacional de Saúde, a FUNASA. Além disso, também nós temos a Portaria 3.174 de 2019, que cria o Programa Saneamento Brasil Rural. Também é importante destacar que a Lei Federal 4.026 de 2020, ela rege que os planos municipais de saneamento básico devem ser revistos em prazo não superior a 10 anos. Então, aqui a gente já se encontra nessa fase de revisão, então é importante nós mantermos esse plano atualizado e revisado nesse período, né? Então, aqui os programas e ações que nós vamos apresentar, elas vão ser estabelecidas, né, por eixo do saneamento, mas essas ações gerais, que eu vou citar aqui previamente, sobre alguns temas institucionais, né, que são essenciais aí para a consolidação, né, das instituições do município que tem alguma relação com os eixos de saneamento básico. Então, os objetivos, né, dessas ações é estabelecer os meios para que os objetivos e metas sejam alcançados dentro do horizonte de planejamento de 20 anos, além de definir forma para que as carências e as demandas identificadas nas fases de diagnóstico e o prognóstico possam ser suprimidas ou significativamente equacionadas, né? Então, aqui algumas ações propostas, vocês podem também acessar o produto por completo, onde todas essas ações vão estar muito bem detalhadas, com todos os procedimentos necessários para a sua execução. Mas aqui citando de forma bem rápida, né, algumas ações institucionais, seria o desenvolvimento e promoção de atividades de educação sanitária e ambiental, e aí essa ação muito importante, porque ela casa com todos os eixos do saneamento. Sem uma educação popular em saneamento, você não consegue convencer a população de que os serviços são de importância e isso tudo vai influenciar para a execução de ações estruturais ou estruturantes dos outros eixos. Uma outra ação importante também, que tem, de certa forma, ligação com o saneamento, é a regularização de novos loteamentos, de modo a promover o acesso ao serviço de saneamento. Essa é uma questão bastante latente. Às vezes o prestador de serviço tem rede disponível, por exemplo, a algumas localidades, mas essas localidades não estão regularizadas junto à prefeitura. Então, é necessário esse apoio, né, entre todos os órgãos envolvidos para que os serviços sejam de fato prestados. Além disso, formação e capacitação em saneamento de profissionais da educação, aí muito ligado aos processos de educação ambiental e também dos profissionais de saúde, né? E aí, aqui entendendo muito como saneamento, como uma política também de saúde, né? Se você investe em saneamento, de alguma forma você está prevenindo doenças e está impactando diretamente na saúde do município. Além disso, interação entre os prestadores de serviço de saneamento básico para o preenchimento correto, né, dos dados do Sistema Nacional de Informações do Saneamento. Às vezes a gente observa alguns dados que não condizem tanto com a realidade do município, então é muito importante que esses dados sejam preenchidos corretamente para a gente realmente, em trabalhos como esse, né, onde a gente precisa de dados sobre o município, esses estudos sejam de fato que condizem de fato com a realidade do município. Além disso, também é muito importante a instituição da Política Municipal de Saneamento Básico e do Conselho Municipal de Saneamento Básico. A política municipal ainda não foi implementada no município, a gente já tem um plano, mas essa política ela é fundamental justamente para o fortalecimento das instituições que têm essa relação, né? Além disso, o Conselho Municipal viria como
a garantia, né, da participação popular e descentralizando a responsabilidade sobre os serviços, não só dos prestadores, né? A gente vê muito, né, os prestadores do serviço de água e esgoto muito envolvidos, a própria prefeitura, mas também é necessário que a população também se engaje e se responsabilize por pela participação, né, no saneamento básico. Além disso, a revisão do Plano Municipal de Torre de Pedra de forma periódica e a implantação dos sistemas de informações municipais de saneamento básico, e aí muito atrelado ao correto preenchimento dos dados do SNIS. Se a gente tem esse preenchimento correto, a gente consegue também implementar um sistema de informação robusto que vai subsidiar aí a gestão dos serviços, né? Então, essas foram algumas das propostas no eixo institucional, e deixo aberto a palavra para vocês para comentários ou contribuições. Se não houver contribuições, aí eu deixo a palavra para a Nara e para a Fernanda, elas vão prosseguir aí nos eixos específicos do saneamento básico. Alguém tem alguma dúvida, pessoal? A gente pode dar continuidade? Acho que podemos. Tá, joia. Obrigado. Então, vou dar prosseguimento aqui na apresentação. Eu vou apresentar o prognóstico do sistema de abastecimento de água de Torre de Pedra. Aqui a gente trouxe um mapa onde, em verde, representa a área urbana a ser atendida por sistema coletivo, em rosa claro, a área rural isolada a ser atendida por sistema individual, em alaranjado, o rural isolado a ser atendido por sistema coletivo, e o contorno em verde representa a área com atendimento dentro do contrato. A gente pode ver em Torre de Pedra que a maior parte, né, na verdade, praticamente 100% já é atendida pela Sabesp, dessas áreas que estão dentro do contrato, e aí vocês vão ver ao longo do produto, né, que o incremento ele está basicamente em razão, o incremento no atendimento, né, em razão do crescimento populacional na área urbana e um ou outro domicílio, né, os domicílios mais próximos ali da área rural que já é atendida, que possa ser incorporado aí por esse sistema coletivo também. Pode passar, por favor. Em relação às metas de cobertura, a gente utilizou algumas referências. No caso das áreas urbanas e rurais, a gente utilizou a Lei Federal 14.026 e o PlanSAB, e o indicador foi o percentual de atendimento, que o dado atual é 98%, e a meta para 2033 é 100%. Então, a gente considerou esse incremento gradual ao longo dos anos. Já para as áreas rurais, para o atendimento do sistema coletivo ou soluções individuais adequadas, a gente utilizou o PSBR, que o dado atual é 93% e considerou-se um incremento gradual até 2038, atingindo 100% de atendimento. E aí, só para contextualizar um pouco, a gente trouxe os indicadores de qualidade dos serviços. O primeiro indicador é o índice de desconformidade aos padrões de potabilidade, que o dado atual que a gente tem na base de dados é 0%, e a meta é até 5% das amostras, então está dentro aí dessa meta. O índice de regularidade, que ele indica a intermitência de fornecimento de água em determinado tempo. A gente não tem esse dado, mas a meta de 2033 é 21,6%. O índice de hidrometração, que é a relação entre a quantidade de ligações de águas medidas e o total de ligações de água, que é 100%, então está de acordo com essa meta de 2033 de 100%, e o índice de perdas na distribuição de água urbana, que o dado atual é de 27,42%, e a meta é de 29%, então o município de Torre de Pedra está dentro da meta.
Sobre as premissas para a distribuição dessas soluções, no caso da área urbana, a gente considerou que 100% do déficit será suprido com soluções coletivas. Já na área rural, no caso de Torre de Pedra, as áreas rurais isoladas, o crescimento vai ser gradual até o atendimento de 100% da área de cobertura, com o déficit residual suprido com soluções individuais. Pode passar, por favor. Para o cálculo das demandas pelos serviços, a gente considerou alguns critérios, como as metas de cobertura para os sistemas coletivos e individuais, a projeção populacional, o consumo médio per capita de água, o índice de perdas e a capacidade tanto de produção como de tratamento e de reservação. Pode passar isso. Obrigada. Sobre as demandas agora dos sistemas coletivos de abastecimento de água para a área urbana, a gente viu que tem um déficit de produção de 2,43 litros por segundo. Isso aí a gente está considerando todo o horizonte de planejamento até 2041. Em relação ao outorgado, a gente tem um saldo positivo de 6,93 litros por segundo, e no tratamento de água também tem um saldo de 14,41 litros por segundo. Em relação à reservação, também há um saldo positivo de 95 metros cúbicos. Já o rural isolado apresenta um déficit de produção de 1,43, o mesmo déficit de produção outorgado e também de tratamento de água de 1,43. Em relação à reservação, necessita de 41 metros cúbicos para atender esse rural isolado. Agora, vendo o município como um todo, a gente pode ver que o saldo da área urbana ele consegue incorporar esse déficit da área rural, necessitando apenas do ajuste na produção. Pode passar, por favor. E aí, dos sistemas individuais, a gente tem uma questão, como não há déficit, por que não há esse déficit? Porque ao longo do horizonte de planejamento, a população da área rural ela tem um comportamento decrescente. E a gente considerou que vai ocorrer um aumento da população atendida por sistema coletivo, de 136 domicílios para 150. Então, a gente não observou déficit de soluções individuais. Pode passar, por gentileza. Dentro desse cenário todo que a gente apresentou, as principais carências observadas foram que o consumo per capita ele é elevado quando comparado aos municípios da região, e na área urbana, como eu disse anteriormente, há essa necessidade de ampliação do volume de água captado para o atendimento das demandas até o final do horizonte de planejamento. E agora a gente vai passar um pouquinho das principais ações, e aí no plano vocês podem conferir com maior detalhes, mas as principais são a ampliação do atendimento por sistemas de abastecimento de água, ampliação da capacidade de captação de água, a distribuição de kits para o tratamento de água e a capacitação técnica dos usuários de soluções individuais, a manutenção dos sistemas coletivos e a educação ambiental para o consumo consciente de água. Pode passar, por favor. Pode passar o slide, por favor. Não está na parte dos investimentos aí para vocês, não? Isso, agora apareceu. Obrigada, Bernardo. Sobre os investimentos, então, os estruturais, no primeiro período, de 2022 até 2033, estão na casa de 1.900.000. Entre 2034 e 2041, 1.400.000. Já as medidas estruturantes, que são ações voltadas ao desenvolvimento institucional, à implementação de mecanismos de participação e controle social e a qualificação dos atores envolvidos, no primeiro período, ela gira em torno de 95.000 e no segundo, aproximadamente 26.000. Pode passar, por favor. Acho que está dando um delayzinho, que eu já passei aqui. Para você estar aparecendo, às vezes pode ser a minha internet. Aqui está aparecendo, Fernanda. Né?
Agora apareceu para mim, mas está demorando alguns segundos. Qualquer coisa vocês me falam. Desculpa se eu demorar um pouco. No primeiro gráfico, a gente fala sobre os investimentos estruturais e estruturantes. A gente pode ver aí na cor mais escura que os estruturais eles são predominantes, tanto no primeiro período quanto no segundo período. E no segundo gráfico, a gente fala mais especificamente dos investimentos estruturais, que são em redes de distribuição e ligações. E aí, a maior parte dos investimentos estão entre 2022 e 2033, e aí eles diminuem um pouco entre 2034 e 2041. Pode passar, por favor. Agora, falando das soluções individuais, como eu falei anteriormente, não há previsão desses investimentos, porque haverá um pequeno incremento por sistema coletivo e a população da área rural isolada, ela apresenta um comportamento decrescente ao longo dos anos. Então, agora eu finalizo a apresentação do prognóstico do serviço de abastecimento de água e abro aí para dúvidas, comentários, contribuições e agradeço a atenção de vocês. Obrigada, Fernanda. Agora o pessoal pode ficar à vontade aí. Quem quiser começar. Oi. Bom, primeiro deixa eu até pedir desculpa para vocês, né, para o pessoal do consórcio, porque a gente está meio atrasado aí nas informações técnicas. Aí no caso de Torre de Pedra e de outros municípios que já tivemos oficinas também, tenho cobrado a turma lá e ainda não recebi a avaliação técnica. Existem algumas divergências, mas aí a gente vai estar pontuando. Então, peço um pouco de paciência aí para que a gente possa colocar nossas contribuições aí, principalmente com relação a essa questão aí de capacidade de produção, reservação, tratamento, né? No caso da expansão de atendimento com o sistema público, né, com o sistema coletivo, a importância, né, de estar descrito no plano, isso aí a gente já conversou, já sugeriu também em outras oportunidades, de ter um adensamento mínimo, né, para que seja previsto o sistema coletivo, né, para que não haja total inviabilidade, né, da gente de conseguir implantar esses sistemas, né? Então, assim, basicamente, tanto para água quanto para esgoto, né, ter esse cuidado de prever um mínimo, né, para que os investimentos são caros, para que seja possível viabilizá-los, aí que o plano seja factível, né? Então, aí eu espero aí nos próximos dias aí tirar o atraso aí com vocês para mandar todas as informações aí que a gente precisa tá contribuindo aí com vocês, tá? Obrigado. Bom, Sérgio, obrigada aí. A gente fica aguardando o envio dessas informações, né, mais detalhadas de cada município. Essas informações gerais a gente até já alterou, já fez uma boneca aqui para fazer as alterações no produto, né, que são comuns a todos os municípios, né, não só a Torre de Pedra, né. Só para falando quem está mais aqui na oficina, além de Torre de Pedra, tem os outros 28 municípios. Todos seguem, né, mais ou menos um padrão, respeitando as particularidades de cada um. Mas a gente já fez algumas alterações que a Sabesp já sugeriu para a gente, e aí a gente está aguardando também essas informações, né? Teve como o Bernardo mencionou no começo, né? A gente começou lá antes do comecinho da pandemia, depois paralisamos o contrato, enfim, então algumas coisas foram atualizando aí ao longo do processo. Mas a gente vai ajustar tudo para finalizar o plano, calcular, né, as demandas, né, rever, se for o caso, demandas e investimentos, e apresentar o plano na audiência final. Obrigada. Obrigada, pessoal. Mais alguém, gente? Pessoal da prefeitura aí, os representantes? Tem alguma dúvida, alguma sugestão, alguma correção, né, a ser feita? Por nós aqui, está tranquilo, pode seguir a apresentação por enquanto. Tá certo. À medida que a gente for seguir na apresentação aí, caso vocês tenham dúvidas, né, ou lembrem de alguma coisa, a gente pode ir conversando, tá? Ao longo aí da oficina. Vou passar a palavra para a Fernanda. Então, pessoal, eu vou agora apresentar o prognóstico do sistema de esgotamento sanitário de Torre de Pedra.
Eu trouxe também um mapa em relação a esses atendimentos. As cores são as mesmas de água. A única diferença aqui é que a gente tem áreas sem atendimento dentro do contrato. E aí são as mesmas áreas, né, que já são atendidas com água. Aqui elas não são atendidas com esgoto. Então aí cabe esse estudo e está tudo detalhado também no produto, né, quais são essas áreas. E também a gente pegou tendo como base o que foi mandado pela Sabesp, né, que está dentro do contrato deles no município. Pode passar, por favor. Seguindo a mesma linha, as metas de atendimento, e para áreas urbanas, a gente considerou o Plan SAB, com percentual de atendimento atual de 98% do município, e a meta para 2033 é 90%, então o município já atende essa meta, e a gente considerou um incremento gradual até atingir 100% em 2041. E para as áreas rurais, a referência é o PSBR, o percentual de atendimento por rede ou fossa séptica, no município é 14%, e a meta para 2038 é 95%. Então, a gente considerou esse incremento aí ao longo dos anos. As premissas para o sistema de esgotamento sanitário da área urbana é que 100% do déficit será suprido com soluções coletivas e, no caso de Torre de Pedra, a zona rural isolada, o crescimento gradual até atingir 100% da área de cobertura e o déficit suprido com soluções individuais. E para o cálculo das demandas desses sistemas de esgotamento foram considerados alguns critérios, como as metas de atendimento, a projeção populacional, a vazão média de esgoto produzida, a vazão de infiltração, a extensão da rede, a capacidade de coleta e de tratamento das ETs. E aí chegamos agora no cálculo da demanda. Na área urbana, o déficit por rede coletora é de 1,53 litros por segundo, na extensão de rede 5,69 quilômetros e na capacidade de tratamento 5,94 litros por segundo. Na área rural isolada, é 0,65 litros por segundo no déficit de rede coletora, na extensão de rede, 2,36 quilômetros e na capacidade de tratamento, 0,65 litros por segundo. E agora, nas soluções individuais, né, de esgotamento sanitário, apesar da população apresentar um comportamento decrescente, devido ao déficit que a gente observa atualmente, estima-se, né, que ao longo do horizonte de planejamento, até 2041, 67 domicílios ainda estão em déficit por soluções individuais adequadas. Diante disso que foi apresentado, a gente observou algumas carências, e aqui eu trago as principais, como a necessidade de aumento na capacidade de tratamento de esgoto em Torre de Pedra para suprir essas demandas ao longo do horizonte de planejamento e a ampliação do atendimento por soluções adequadas na área rural. Dentro disso, a gente propõe algumas ações, como a elaboração de estudos de viabilidade e projetos para a implantação de sistemas coletivos de esgotamento para essas áreas rurais isoladas que já são atendidas por sistema de abastecimento de água, ampliação do sistema de tratamento de esgoto existente da rede coletora, implantação de sistema de tratamento coletivo nas áreas rurais, a implantação das soluções individuais nesse déficit, né, que eu indiquei, para as áreas rurais isoladas, a manutenção dos sistemas coletivos de esgotamento sanitário, e dentro disso tudo é importante também a conscientização para a manutenção dos sistemas individuais de esgotamento sanitário. Entrando agora nos investimentos dos sistemas coletivos, as medidas estruturais que englobam obras e intervenções físicas em infraestrutura do saneamento, elas giram em torno de 5 milhões entre 2022 e 2033, e 3 milhões entre 2034 e 2041, e os estruturantes no primeiro período por volta de 500 mil e no segundo por volta de 380 mil. No primeiro gráfico, aqui a gente pode ver que as ações estruturais elas são predominantes nos dois períodos, e essas ações estruturais elas estão principalmente relacionadas à rede coletora e ligações,
e aí está representado no segundo gráfico, na cor azul escura, que é em relação à expansão dessas redes. E também os investimentos em tratamento de esgoto, que eles estão concentrados no primeiro período, entre 2022 e 2033, no valor de 1.800.000. Sobre as soluções individuais, também os investimentos estão concentrados no primeiro período, entre 2022 e 2033. A gente pode ver aí no gráfico, né, que esses investimentos eles estão decrescentes ao longo dos anos até 2032. Eu apresentei de forma breve o prognóstico dos serviços de esgotamento sanitário, e vocês podem conferir melhor as descrições aí no produto. E agora eu abro para dúvidas, comentários e contribuições. Agradeço a atenção de vocês. Obrigada, Fernanda. Alguém gostaria de contribuir? Representantes da Sabesp, da Prefeitura. Acho que só para registrar, né, que as observações do sistema de esgoto são as mesmas de água que o Sérgio colocou da outra vez, certo? Acho que vale a pena deixar registrado que ele deve encaminhar alguma contribuição. Exatamente, Sandro. A mesma análise a gente está fazendo aí nos dois sistemas e são os mesmos comentários que eu já fiz. Não, obrigada. Combinado. Joia, obrigada. Os representantes da Prefeitura, Gustavo, Walter, está tudo certo? O momento é esse. Esclarecer aí as dúvidas. Então, já vimos para cá. Ok. Aqui Tudo certo? Pode dar prosseguimento, então? O que é essa linguiça? Tá certo, vou passar a palavra para a equipe do consórcio. Então, pessoal, eu vou dar continuidade apresentando o prognóstico do sistema de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos. Pode passar, por favor, Bernardo. Assim como nos componentes, né, de água e esgotamento, para os resíduos sólidos nós também utilizamos o PlanSAB como referência. Então, para calcular as metas de atendimento urbano, foi adotado o percentual de domicílios urbanos atendidos com coleta direta de resíduos sólidos. O dado atual desse indicador em Torre de Pedra é de 100%, que quer dizer que já está dentro da meta estipulada pelo PlanSAB para 2033. E no município, essa coleta direta e o transporte dos resíduos, ela é realizada diretamente pela prefeitura, tanto na área urbana e em algumas localidades rurais. Na parcela do rural isolado, onde não há coleta direta, também conhecida como coleta porta a porta, ocorre a coleta indireta, que é caracterizada pelo acúmulo, né, dos resíduos em pontos específicos para a posterior coleta pela prefeitura. Então, nessas áreas rurais, foi utilizado o PSBR, que prevê que 85% dos domicílios rurais sejam atendidos tanto com coleta direta e indireta até 2038. Como o município já cumpre, né, com essa meta, tendo esse percentual de atendimento de 97%, foi previsto o crescimento até atingir a universalização dos serviços. Pode passar, por favor. Então, para a distribuição dessas soluções, foi previsto que 100% do déficit na área urbana ele vai ser suprido com coleta direta, como já ocorre, né? Espera-se a manutenção desse atendimento, considerando o crescimento populacional. Já na área rural, como o percentual de coleta direta atualmente ele é inferior a 80%, foi calculado um crescimento dessa coleta em 10%, e o restante da população sendo atendida com a coleta indireta, que seria essa entrega voluntária em pontos determinados, até atingir 100% de atendimento também nas áreas rurais. Pode passar, por favor, Bernardo.
Para o cálculo da demanda de resíduos sólidos ao longo de todo o horizonte de planejamento, foram utilizados, além das metas de atendimento mencionadas anteriormente, os dados de projeção populacional, os equipamentos de coleta que o município conta atualmente, os caminhões, a frequência dessa coleta, e os dados de geração per capita de resíduos sólidos urbanos, resíduos de serviços de saúde e os resíduos da construção civil. Já para o cálculo das demandas dos resíduos recicláveis, a gente considerou alguns critérios que contribuem para expandir a coleta seletiva, sendo o primeiro deles apresentado nesse fluxograma para vocês, onde a gente faz o questionamento, né? O município possui associação ou alguma cooperativa de catadores? No caso de Torre, existe, né? Então, nós vamos para o segundo critério, que seria: a cooperativa ela possui parceria com a prefeitura? No caso, sim, a prefeitura ela assinou um termo de colaboração desde 2020, quando a gente fez a visita, né, no município, na época do diagnóstico. Em seguida, o município ele se encontra entre os primeiros do ranking verde e azul? Como o Torre não se encontra nessa classificação entre esses 80 primeiros, nós paramos aqui no fluxograma e adotamos a taxa de crescimento de recicláveis no valor de 30% em relação ao potencial total do município. Esse potencial de reaproveitamento ele foi estimado segundo a gravimetria que foi realizada no Plano Regional dos Resíduos Sólidos dos municípios do Cerizo, de acordo com as faixas populacionais. Pode passar, por favor, Bernardo. Então, aqui a gente destaca algumas das principais carências, né, que não foram identificados ecopontos de resíduos da construção civil, seriam locais apropriados para esses resíduos para evitar o descarte irregular, que também foi observado, né, em alguns terrenos baldios, tanto resíduos volumosos, móveis, entulhos, e também que não há uma usina de tratamento de inertes. Há apenas algum reaproveitamento em em parte das estradas vicinais. Também foi observada a necessidade de conscientização da população em relação à separação dos seus resíduos recicláveis para aumentar essa quantidade que atualmente é recuperada na coleta seletiva. E muito importante também é que o município de Torre de Pedra ele não faz a cobrança pelos serviços de manejo de resíduos sólidos, né? Então, todas as despesas elas estão sendo cobertas aí com os recursos do orçamento geral. A partir dessas carências, foram elaboradas algumas ações que eu vou falar aqui na sequência. Pode passar, por favor. No caso aqui, são apresentados os resultados, né, da quantidade de resíduos que são gerados de acordo com a projeção populacional e a geração per capita de cada um deles. O primeiro aqui na tabela seria o valor de 664 toneladas de resíduos sólidos urbanos sendo gerado em 2023, e em 2041, um valor de aproximadamente 967 toneladas. Essa geração a gente observa que não se altera muito, né, comparando o início e o final de plano, devido àquele decréscimo populacional, como a Fernanda já comentou, na área rural isolada, e aí há a consequente redução também da geração de resíduos nesse setor. Quanto a esses resíduos sólidos urbanos, a gente observa que a capacidade instalada dos caminhões de coleta da prefeitura supre a demanda em todo o horizonte de planejamento, com esse valor de 1.664 toneladas aproximadamente. Quanto aos resíduos da construção civil, a geração é prevista, né, de 703 toneladas em 2023 e 825 em 2041. Já a geração de resíduos dos serviços de saúde é de cerca de 1,2 toneladas no início do plano e 1,4 no final do plano. Agora, na tabela de baixo, reforçando, né, os percentuais de atendimento dos resíduos sólidos urbanos, que seria manter, né, esse 100% de atendimento na área urbana e garantir um crescimento do atendimento de 97%, que é o que ocorre atualmente, para 100% no rural isolado. Pode passar, por favor, Bernardo. Então, nesse cenário, as principais ações propostas elas foram a expansão e a divulgação da coleta seletiva dos resíduos domiciliares para todo o município,
juntamente com a ação de realizar campanhas de educação ambiental para sensibilizar a população, esclarecer, por exemplo, sobre como devem ser separados esses recicláveis, quando ocorrerá a coleta, dentre outras ações. A ampliação da coleta convencional em todo o município para garantir a universalização da população que ainda não é atendida no rural isolado. Um estudo e implantação da taxa ou tarifa, né, que venha a ser cobrada pelos serviços para garantir um equilíbrio econômico e financeiro dessa prestação. A implantação de uma usina de triagem e reciclagem, que já é uma pretensão da prefeitura. Quando nós fizemos esse diagnóstico, foi observado que há um galpão na cidade e a ideia era implantar essa usina nesse galpão. Um trabalho que vai fortalecer também os catadores de recicláveis no município, né? A implantação da compostagem para reaproveitar os resíduos da poda gerados no município e os resíduos orgânicos domiciliares. E, por fim, aqui a instalação de ecopontos de resíduos da construção civil para evitar áreas de descarte irregular desses resíduos. Quanto aos investimentos necessários, né, para a execução de todas essas ações, nós temos para medidas estruturais, que serão necessários cerca de 1,3 milhões de reais até 2033, e num segundo período, até 2041, seria necessário cerca de R$ 23.824. Já para as medidas estruturantes, seria o valor de R$ 127.558 até 2033 e de R$ 2.382 entre 2034 e 41. Então, a gente observa uma redução significativa no segundo período, que pode ser visualizada melhor aqui nos gráficos. Esse primeiro, que mostra, né, os investimentos necessários até 2033, e essa redução que eu comentei anteriormente, tanto que nem dá para visualizar tão bem aqui a barra, né, no segundo período. E, além disso, a maior parte desses investimentos ela é voltada para ações estruturais. No segundo gráfico, ao lado, nós podemos observar que a maior parte desses investimentos estruturais ela é alocada no sistema de coleta, principalmente em relação à aquisição, à reposição dos veículos que já existem no município e outros equipamentos necessários. Já os investimentos em processamento e destinação final seriam os relacionados a essa unidade de triagem que será deve ser implementada no município. Então, eu finalizo essa etapa dos resíduos sólidos. Muito obrigada, pessoal. Agora, se alguém tiver alguma dúvida ou comentário, quiser deixar sua contribuição, fico à disposição. Obrigada. Obrigada, Nara. Quem quiser contribuir, pode ficar à vontade agora. A gente queria fazer um questionamento aqui na proposta do resíduo sólido, que na questão da implantação da usina de triagem, o galpão de triagem, aqui já está acontecendo, já foi implantado. É isso aí. O restante está ok por enquanto. Tá certo, Gustavo. Que essa informação foi lá de 2020, né, na época do diagnóstico, então provavelmente houve essa atualização. Se vocês puderem, durante a revisão, mandar mais informações para detalhar isso, a gente coloca na revisão 1 desse produto. Que bom que já está encaminhando, né, essa ação aí. Obrigada. Obrigada pela complementação, Gustavo. Vocês têm mais alguma dúvida? Ou alguma contribuição, né? Complemento? A gente pode caminhar aí para a drenagem. Podemos prosseguir, Nara. Tá, joia. Então, agora apresentando o prognóstico, né, de drenagem urbana e manejo de águas pluviais. Pode passar, por favor. Semelhante também aos resíduos, nós adotamos as metas do PlanSab para as áreas urbanas. O PlanSab ele considera como atendimento adequado
por drenagem o percentual de domicílios que não estão sujeitos a risco de inundação na área urbana. No caso, em Torre de Pedra, esse percentual ele já é de 100%, e ultrapassou o valor de 97,3%, que é estipulado pelo PlanSab para 2033. Então, nós consideramos essa manutenção desse índice, que retrata que não há domicílios urbanos em risco de inundação no município atualmente. Pode passar? É isso mesmo. Já que o atendimento já para o atendimento, né, na área rural, a nossa fonte foi o PSBR, e o indicador utilizado é o percentual de domicílios rurais localizados em vias com pavimento, meio-fio e bocas de lobo. O dado atual do município é de 43% para esse indicador, e o valor já está próximo à meta, então foi previsto um incremento para o alcance dessa meta até 2038, no valor de 45%. Pode passar, por favor. Esse segundo indicador ele não foi aplicado porque em Torre de Pedra não possui o setor de aglomerado rural, é só um indicativo que a gente utilizou em outros municípios. Pode passar, por favor. Quanto à premissa, né, que nós utilizamos para a área urbana foi de que 97,9% do déficit será suprido com soluções coletivas. No caso, Torre já tem 100%, né, desse indicador, então previu-se a manutenção desse percentual. E na área rural isolado, que é a última linha aqui desse fluxograma, é que 45% do déficit vai ser suprido com soluções coletivas. Pode passar, por favor, Bernardo. Para o cálculo da demanda de drenagem, além dessas metas de atendimento, foi considerado a projeção populacional e as infraestruturas, né, existentes no município. As principais carências, né? A gente destaca que a ausência de tarifa para investimentos em drenagem e manejo das águas pluviais. Foram identificados também pontos críticos de alagamentos nas áreas rurais do município, localizados em bacias com baixa suscetibilidade à inundação. Isso é um indicativo de que podem haver problemas, né, relacionados à ausência ou insuficiência de dispositivos de drenagem nessas áreas. Outra carência seria a ausência de um plano diretor de drenagem urbana e de um plano de manutenção do sistema atual. Por fim, a atualização dos indicadores e a confiabilidade desses dados, como o percentual de domicílios em risco de inundação, a extensão das redes, para fazer projetos, né, estudos mais próximos à realidade do município. Todas essas questões também foram mais detalhadas no produto. Aqui, nesse gráfico, nós podemos observar os resultados do cálculo da demanda para a área urbana. Nessa linha pontilhada, observa-se a manutenção, né, prevista de 100% dos domicílios não sujeitos a risco de inundação. Já na linha azul, abaixo, a gente observa um incremento no número de domicílios a serem atendidos devido ao crescimento populacional que vai ocorrer até 2041. Pode passar, por favor, Bernardo. Já nas áreas rurais dispersas, é previsto um incremento tanto no número de domicílios quanto no percentual de atendimento. Isso, nessa parte, a gente destaca, né, que para o cálculo dessa demanda na área rural, foi observado o déficit com relação à população já atendida tanto por sistema coletivo de água quanto de resíduos sólidos na área rural isolada. Pode passar, por favor. As ações, né? Nós apresentamos aqui as principais, que seria identificar os domicílios urbanos com risco de inundação, alagamentos e enxurradas, identificar a existência de lançamentos indevidos entre o sistema de esgotamento sanitário e drenagem urbana, elaborar o plano diretor de drenagem urbana, que ainda não existe no município, regularizar a legislação municipal referente ao uso e à ocupação do solo, criando instrumentos para controle e verificação desses serviços, elaborar projetos de expansão, adequação e reposição do sistema de drenagem urbana, pensando nesse crescimento populacional, elaborar o plano de manutenção e limpeza do sistema. Pode passar, por favor. Realizar a manutenção e a limpeza periódica dos dispositivos, tanto de micro quanto de macro drenagem. Elaborar um plano de manutenção das estradas vicinais
realizar a manutenção e a limpeza periódica dessas estradas vicinais e de suas estruturas, elaborar plano de emergências e contingências, contemplando os eventos críticos de inundação, alagamento que possam vir a acontecer, né? E aprimorar a rede de monitoramento hidrológico, implementando o sistema de previsão e alerta dos riscos. Quanto aos valores, né, de investimentos, para as medidas estruturais até 2033 é previsto o valor de cerca de R$ 1 milhão, e entre 2034 e 2041, cerca de 485 mil. Já para as ações estruturantes, cerca de R$ 102.546 no primeiro período e R$ 48.511 no segundo período. Pode passar, por favor. Aqui, mais uma vez, os gráficos, né? No primeiro, nós observamos a comparação entre os investimentos estruturais e estruturantes, onde a maior parte será, né, em investimentos estruturais, concentrados aí no curto prazo, até 2033. E, pode passar, Bernardo, por favor. No segundo gráfico, um detalhamento desses investimentos estruturais, onde a gente pode observar que a maior parte desses investimentos são relacionados a expandir os sistemas devido ao crescimento populacional e valores para reposição de estruturas, né, que foi inferior nesse segundo gráfico, apontando também que esse cálculo foi realizado com base no dado da extensão da rede que já existe no município. Então, pessoal, concluímos aí mais essa parte de drenagem. Muito obrigada. Alguém quer deixar algum comentário, trazer alguma atualização, como o Gustavo fez? Ficou à disposição. Alguém tem alguma dúvida quanto ao eixo de drenagem? Fiquem à vontade em colocar as dúvidas aí, pessoal. As contribuições. Esse é o momento, né? Os representantes aí da prefeitura, tá tudo ok? Gustavo, Walter, tudo certinho aí? Que por nós, beleza. Só em questão do investimento aí, que está um pouco alto, mas está ok. Em relação a esses investimentos, né, a gente sabe que o investimento de drenagem é bem alto, né, que não tem tarifa, né, para o serviço de drenagem, mas essas obras aí são necessárias, mas as obras mais caras aí, se eu não me engano, a gente deixou a médio e longo prazo para vocês terem, né, um tempo aí para se adaptar, conseguir financiamento, mas já é importante já terem isso em vista, né, já fazerem os projetos para depois chegar a executar as obras. Bom, caso vocês tenham alguma dúvida posterior também, né, a gente ainda tem um tempinho aí para fazer as adequações no produto. Vocês podem ficar à vontade, eu vou pedir o Bernardo para colocar a imagem aí do nosso site. Por favor, Bernardo. As colocações que vocês deixaram para a gente aqui hoje, né, em relação a resíduos, e as atualizações que serão feitas ainda no documento, né, a gente vai ajustar, né, e aí a gente vai deixar para consulta pública. É o próximo passo. A partir do momento que a gente adequar, a gente vai inserir aí no nosso site, né, o site que nós criamos, e ele vai ficar aí durante 20 dias, né, para vocês verificarem, não só os representantes aí da prefeitura, como todos, né, aí do município, a sociedade civil no geral. Então, assim, vai ficar 20 dias para que vocês vejam, para que vocês analisem aí o produto, né, caso tenham dúvidas, né, podem preencher o formulário que vai estar disponível, né, e depois a gente vai fazer essas adequações e, posteriormente, apresentar na audiência pública. E aí a gente quer contar aí com o apoio de vocês, né, para nos ajudar a fazer essa divulgação, essa mobilização, para que todos possam participar,
né, não só os representantes das instituições, mas também os moradores aí de Torre de Pedra, né? Bernardo, você consegue colocar aí para a gente a imagem do site, só para eles... Tá aparecendo para vocês ainda não? Não, ainda não. Só um minutinho. Tá ok. Nesse site que a gente vai apresentar para vocês, né, que foi criado, lá vão estar todos esses documentos que foram gerados até o momento, né, a gravação das oficinas também. Então, assim, vai estar tudo disponível para que vocês possam ver, né, além do documento lá atualizado. Ainda não, Ellen. Não, ainda não. Vou tentar sair e entrar aqui, porque a gente teve uma queda de energia aqui. Tá. A gente sabe que o documento ele é bem extenso, né? Aqui a gente coloca só uma síntese mesmo para ficar de forma mais dinâmica, né? Mais objetiva, mais clara aí para a gente poder ter esse bate-papo mesmo, né? Que esse é o momento da gente adequar, né, o documento até o final aí desse processo de elaboração, de revisão do plano, né? Nossa, se o Bernardo não conseguir colocar aí, a gente encaminhou pelo chat o endereço aí, tá? Do site. Eu posso tentar compartilhar, Ellen, se for necessário ótimo. aqui. Não, beleza. Se você conseguir aí, Nara. Tá. Por favor. Isso, Tá aparecendo? Deu certinho aqui. Obrigada. Então, essa aí é a cara do nosso site, né, pessoal? Vocês podem entrar aí e verificar tudo que foi realizado aí ao longo desse processo, né? Desde o início aí da revisão do plano. E também aonde que vai ficar disponível o documento aí adequado, né? Ajustado para consulta pública nos 20 dias. Vocês têm alguma dúvida, pessoal? Tá tudo certinho aí? Ok, caso vocês tenham alguma dúvida aí posterior, pode entrar em contato com a gente aí, né? Nesses e-mails que estão aí, naquele número que eu entro em contato com vocês aí para convidar para participar dos eventos. Eu acho que no mais é isso, né? Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? A gente está caminhando aqui para o encerramento da nossa oficina. Bom, por nós aqui da Prefeitura de Torre de Pedra, quer agradecer. E por enquanto tá ok. A gente vai estudar o plano aqui, fazer mais alguns questionamentos e a gente entra em contato, qualquer dúvida. Ok? Tá ok, Gustavo. A gente que agradece, né, a disponibilidade de vocês de estarem aqui com a gente. Como eu disse, a gente ainda tem aí um pequeno tempinho aí para fazer essas adequações, né? Se vocês verem alguma necessidade aí posterior, né, é só entrar em contato com a gente. Mais alguém? Então é isso. Só fazer mais uma pergunta. Esse site que você disponibilizou por último, através dele está todos os documentos, questão ao plano, as gravações, as reuniões, é isso? Exato, isso mesmo. Nesse site vai estar disponibilizado todos os documentos, né, e a gente vai inserir também essa gravação dessa oficina. E as outras também, né, a outra oficina que aconteceu também já está disponibilizada. E vai estar também o documento para consulta pública, né, a gente vai deixar disponível por 20 dias. É onde que a gente vai precisar do apoio de vocês aí para poder fazer essa divulgação, né, para que os moradores de Torre de Pedra tenham acesso, deem uma verificada, quem esteja interessado, né,
para nos ajudar e nos auxiliar nesse processo final aí. Beleza, obrigado a todos aí. Até mais. Obrigada, pessoal. A gente que agradece. Até mais. Tchau, gente. Boa tarde. Boa tarde, tchau, pessoal. pessoal. Boa Obrigada. tarde. Tchau, boa tarde a todos.